Não está aqui por acaso. Deus tem uma mensagem especial para si. E hoje, através dos sonhos, Ele quer revelar o seu propósito e direção para si. Fique até o fim deste vídeo porque vou partilhar consigo uma oração poderosa que o ajudará a discernir os sonhos que Deus lhe envia e como podem transformar a sua vida. Hoje vamos aprender muito sobre os sonhos e os seus grandes significados. Por isso, se é novo neste canal, lembre-se de subscrever e ativar o sino das notificações para não perder nenhuma mensagem inspiradora que fortaleça a sua fé. Vamos fazer desta viagem espiritual um caminho juntos. Tenho a certeza de que já lhe aconteceu antes. Acorda de manhã com um sonho tão vívido que parece real e não consegue deixar de se perguntar se há um significado mais profundo por detrás daquelas imagens que viu enquanto dormia. Como cristão, provavelmente já se perguntou se Deus lhe está a enviar uma mensagem através dos seus sonhos. Não está sozinho nisso. Desde os tempos bíblicos que os sonhos são considerados por muitos como um canal de comunicação divina. A Bíblia está repleta de exemplos onde Deus comunica através de sonhos. Considere José, filho de Jacob, que interpretou os sonhos que o levaram de prisioneiro a segundo no comando de todo o Egito. Ou lembre-se dos 3 reis magos, que receberam um sonho que os alertava para não voltarem para Herodes. Estes exemplos bíblicos reforçam a ideia de que os sonhos podem ser mais do que apenas experiências noturnas. Podem ser meios através dos quais Deus revela a sua vontade, guia o seu povo e oferece proteção. Tal como estas personagens bíblicas, pode ter encontrado em algum momento sonhos que pareciam ter um significado especial e ter se questionado sobre que mensagem Deus lhe poderia estar a enviar. Compreender os sonhos de uma perspectiva cristã pode ajudá-lo a discernir a vontade de Deus, a receber advertências divinas ou a encontrar conforto em tempos de incerteza. Na nossa vida diária, existem certos tipos de sonhos que muitas pessoas experimentam com frequência. Estes sonhos recorrentes, embora os detalhes específicos possam variar, contêm frequentemente temas comuns que podem ter significados profundos do ponto de vista espiritual. Abaixo, exploraremos alguns destes sonhos comuns e o que podem significar para si como cristão. Sonhar com água. De certeza que já sonhou com água de vez em quando. A água é um símbolo poderoso que aparece em muitos sonhos e pode ter diferentes significados dependendo do seu estado. Do ponto de vista cristão, a água representa, muitas vezes, a purificação, a renovação e a vida espiritual. Lembre-se do batismo, onde a água simboliza a purificação dos pecados e o início de uma nova vida em Cristo. No livro de João, Jesus fala em dar água viva, João 4:14, referindo-se à vida eterna que oferece. Se sonha com águas calmas e límpidas, pode ser um sinal de paz e da presença de Deus na sua vida. É como se Deus lhe recordasse que, no meio das dificuldades, Ele lhe oferece a sua paz e conforto. Por outro lado, se vir águas turbulentas, inundações ou tempestade no seu sonho, isso pode ser um reflexo das suas emoções atuais ou dos desafios espirituais que está a enfrentar. Talvez esteja a passar por um momento de estresse ou confusão, e Deus esteja a chamá-lo para buscar refúgio em Ele, para confiar na sua força para superar as dificuldades. Sonhar com cobras. As cobras são outro símbolo comum nos sonhos e não é incomum provocarem medo ou preocupação. Na Bíblia, as cobras são frequentemente associadas ao engano e à tentação, como no caso da serpente do Jardim do Éden que enganou Eva, Gênesis 3. Se sonha com cobras, pode ser um alerta de Deus para que esteja alerta para possíveis enganos ou tentações na sua vida. Este tipo de sonho pode ser um apelo para estar mais vigilante, para fortalecer a fé e procurar o discernimento espiritual para não cair em armadilhas. Por vezes, sonhar com cobras também pode refletir lutas internas contra o pecado ou sentimentos de culpa. Pode estar a lidar com um conflito pessoal, e este sonho é um lembrete de que precisa de procurar o perdão e a redenção através da oração e da confissão. Deus está sempre pronto a ouvir e a oferecer-lhe a sua graça e misericórdia. Sonhar com voar. Já sonhou que está a voar? Este tipo de sonho é bastante comum e está normalmente associado a uma sensação de liberdade e elevação. Do ponto de vista cristão,
Voar num sonho pode simbolizar a libertação de fardos pesados, o crescimento espiritual ou uma ligação mais estreita com Deus. Deus pode estar a mostrar-lhe que está num caminho de desenvolvimento espiritual e a levá-lo a um nível mais elevado de compreensão e comunhão com Ele. No entanto, se no seu sonho sente medo de cair ou se o seu voo é instável, pode ser reflexo de inseguranças ou dúvidas na sua fé. Talvez esteja a lutar para confiar plenamente na orientação de Deus numa situação específica da sua vida. Este sonho pode ser um convite para fortalecer a sua confiança em Ele, lembrando-lhe que, embora, por vezes, as coisas possam não parecer claras, Deus está no controle e o seu plano para si é bom. Sonhar com portas. As portas são símbolos poderosos nos sonhos e podem representar decisões, mudanças ou oportunidades. Na Bíblia, Jesus descreve-se como a porta, dizendo: "Eu sou a porta." Se sonha com uma porta aberta, pode ser um sinal de novas oportunidades que estão alinhadas com a vontade de Deus. Pode ser um convite para entrar numa nova etapa da sua vida, um chamamento para seguir um novo rumo ou até uma oportunidade de crescimento espiritual. Por outro lado, sonhar com portas fechadas ou trancadas pode ser o reflexo de obstáculos que sente no seu caminho. Talvez esteja a enfrentar desafios ou incertezas, e este sonho é uma forma de lhe dizer que precisa de paciência e fé. Deus pode estar a fechar certas portas para o proteger ou para o guiar para outras que serão abertas no devido tempo. Por vezes, uma porta fechada pode ser a forma de Deus o redirecionar para um caminho melhor e mais seguro. Na primeira parte, exploramos alguns sonhos comuns e os seus possíveis significados numa perspectiva cristã, como os sonhos com água, cobras, voos e portas. Agora, vamos aprofundar outros tipos de sonhos que também são comuns e que podem trazer mensagens importantes para a sua vida espiritual. Lembre-se que os sonhos podem ser uma forma de Deus falar consigo, e é essencial prestar atenção ao que Ele lhe pode estar a tentar comunicar. Sonhar que está a ser perseguido. Tenho a certeza que em algum momento teve um sonho em que estava a ser perseguido. Este é um tipo de sonho muito comum e muitas vezes pode ser bastante angustiante. Nestes sonhos, sente-se geralmente medo, ansiedade e uma sensação de perigo iminente. Numa perspectiva cristã, sonhar em ser perseguido pode refletir lutas internas que enfrenta na vida desperta. Talvez existam pecados passados, medos ocultos ou sentimentos de culpa que o perseguem. Este tipo de sonho pode ser um apelo para enfrentar esses medos ou problemas de frente, em vez de fugir deles. Deus pode estar a exortá-lo a não permitir que o medo ou a culpa controlem a sua vida, lembrando-lhe que o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4:18. Além disso, sonhar que está a ser perseguido pode também ser um sinal de que está a sentir pressão ou conflito em alguma área da sua vida, talvez no trabalho, nos relacionamentos ou até na fé. Deus pode estar a usar este sonho para o lembrar que não está sozinho e que pode encontrar força e proteção em Ele, assim como David encontrou refúgio em Deus enquanto era perseguido por Saul. Pode procurar em Deus o seu refúgio e força em tempos. The problem is, sonhar com morrer. Embora possa ser perturbador, sonhar com a morte nem sempre é um mau presságio. Na verdade, em muitos casos, os sonhos com a morte podem ter um significado positivo, sinalizando transformação, mudança ou o fim de uma etapa para o início de uma nova. No contexto cristão, a morte é vista não como um fim, mas como um passo para a vida eterna com Cristo. Por isso, sonhar com a morte pode ser um sinal de que está pronto para deixar para trás velhos hábitos, pensamentos negativos ou situações que já não são úteis para o seu crescimento espiritual. Se já teve um sonho em que morreu, pode ser um convite para refletir sobre as áreas da sua vida que precisam de renovação. Talvez Deus o esteja a chamar para abandonar certas atitudes, pecados ou medos, para que possa experimentar uma vida mais plena na sua presença. Poderá também ser um lembrete da importância de viver cada dia com propósito, sabendo que a nossa vida na terra é temporária e que a nossa verdadeira casa está no céu. Sonhar com famílias ou entes queridos. Não é incomum sonhar com familiares ou entes queridos, principalmente com aqueles que já faleceram.
Estes sonhos são muitas vezes reconfortantes e podem trazer uma sensação de paz. Do ponto de vista cristão, sonhar com a família ou com os amigos pode ser uma forma pela qual Deus nos permite experimentar conforto e proximidade com aqueles que amamos, lembrando-nos que estão nas suas mãos e que, se tiverem fé em Cristo, nos reuniremos com eles na vida eterna. No entanto, também é possível que sonhar com pessoas queridas reflita preocupações ou sentimentos não resolvidos em relação a essas pessoas. Talvez existam conflitos não resolvidos ou emoções reprimidas que precise de resolver. Deus pode estar a usar estes sonhos para o motivar a perdoar, a procurar a reconciliação ou simplesmente a valorizar mais as pessoas da sua vida. Se sonha com um ente querido que faleceu, pode ser um lembrete para se focar nas coisas eternas e não nas coisas temporais, lembrando que a morte não é o fim para quem acredita em Cristo. Sonhar com anjos. Já sonhou com anjos? Os anjos são mensageiros de Deus, e sonhar com eles é muitas vezes interpretado como um sinal de proteção, orientação ou resposta às suas orações. Na Bíblia, os anjos aparecem frequentemente para entregar mensagens importantes de Deus, como quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria a mãe de Jesus, Lucas 1:26-38. Se sonha com anjos, pode ser uma indicação de que Deus está a enviar uma mensagem de conforto, paz ou direção na sua vida. Sonhar com anjos pode também ser uma forma de se lembrar que, mesmo que não os veja, Deus colocou anjos para cuidar de si e protegê-lo na sua caminhada diária. Estes sonhos podem ser especialmente reconfortantes em tempos de provação ou incerteza, lembrando-lhe que não está sozinho e que Deus está ativamente envolvido na sua vida. Se o anjo lhe dá uma mensagem específica no seu sonho, é importante orar e pedir a Deus discernimento sobre a forma como essa mensagem se aplica à sua vida. Sonhar com queda. O sonho de cair é outro sonho comum que provoca, muitas vezes, uma sensação de pânico. Do ponto de vista espiritual, sonhar com uma queda pode representar uma perda de controle ou uma sensação de fracasso em alguma área da sua vida. Talvez sinta que não se consegue sustentar sozinho, que está a perder terreno na sua fé ou nas suas responsabilidades diárias. No entanto, estes sonhos também podem ser um convite para abdicar do controle e confiar mais em Deus. Quando sente que está a cair, Deus pode estar a lembrar-lhe que só em Ele pode encontrar segurança e estabilidade. Por vezes, a sensação de queda pode ser um lembrete da nossa fragilidade e da necessidade de depender totalmente de Deus. Jesus chama-nos a confiar em Ele como a rocha firme no meio das tempestades da vida. Sonhar com o fogo. O fogo é um símbolo poderoso na Bíblia, utilizado tanto para purificação como para julgamento. Sonhar com fogo pode ter diferentes significados dependendo do contexto do sonho. Se o fogo for controlado, como numa fogueira ou vela, poderá simbolizar a presença purificadora do Espírito Santo na sua vida, queimando impurezas e ajudando a crescer em santidade. O fogo pode também representar a paixão espiritual e o desejo de servir a Deus de todo o coração. Por outro lado, se o fogo for descontrolado ou destrutivo, pode ser um sinal de alerta sobre algo na sua vida que está fora de controle ou que pode causar dano se não for tratado adequadamente. Pode ser uma indicação de raiva, ressentimento ou conflitos não resolvidos que precisam de ser resolvidos. Nestes casos, Deus poderá estar a usar o sonho para o chamar à reflexão, ao arrependimento e à restauração. Nas partes anteriores, exploramos sonhos com água, cobras, voo, portas, perseguição, morte, familiares, anjos, queda e fogo. Cada um destes sonhos pode ter significados profundos e ser uma forma pela qual Deus nos fala, oferecendo orientação, conforto ou advertências. Agora, vamos aprofundar outros sonhos também frequentes e cheios de simbolismo espiritual. Sonhar com animais. Certamente em algum momento já sonhou com animais. Os animais nos sonhos podem simbolizar uma variedade de coisas, dependendo do seu tipo e comportamento. Na Bíblia, os animais têm, muitas vezes, significados específicos. Por exemplo, os leões podem representar o poder e a autoridade, mas também podem simbolizar o perigo,
como no caso de Satanás ser descrito como um leão que ruge à procura de alguém para devorar, 1 Pedro 5:8. Sonhar com leões pode ser um apelo para estar alerta e em guarda contra as tentações ou perigos espirituais. Por outro lado, sonhar com ovelhas pode ter conotações positivas, uma vez que as ovelhas são vistas como um símbolo de inocência e de dependência de Deus, o bom pastor. Se sonha com ovelhas, pode ser um lembrete da sua necessidade de manter uma relação próxima com Deus e depender da sua orientação e proteção. Da mesma forma, sonhar com pássaros pode ser um sinal de liberdade espiritual e um sinal de que está a procurar aproximar-se de Deus. Os sonhos sobre animais agressivos ou selvagens podem sinalizar conflitos internos, medos ou lutas contra as tentações. Estes sonhos podem ser um convite para procurar a força e a sabedoria de Deus para superar as provações e resistir às tentações. Sonhar com edifícios ou casas. As casas e os edifícios são outro símbolo frequente nos sonhos. Do ponto de vista cristão, podem representar a nossa vida interior, as nossas crenças e o nosso estado espiritual. Sonhar com a casa da sua infância, por exemplo, pode simbolizar um desejo de regressar a uma época mais simples ou um apelo para se reconectar com as raízes da sua fé. Se no sonho a casa está em boas condições e acolhedora, pode indicar que a sua vida espiritual está em equilíbrio e que se sente em paz com Deus. Pelo contrário, se sonha com uma casa em ruínas ou desarrumada, isso pode ser um sinal de que há áreas da sua vida que precisam de ser cuidadas ou restauradas. Talvez sinta que o seu relacionamento com Deus foi negligenciado ou que há aspectos do seu caráter que precisam de ser alterados. Sonhar com grandes edifícios, como arranha-céus, pode simbolizar aspirações e objetivos elevados, mas também pode ser um reflexo de se sentir sobrecarregado por responsabilidades ou expectativas. Nestes casos, o sonho pode ser um apelo a depender mais da força de Deus e menos da sua. Sonhar com crianças. Sonhar com crianças é comum, do ponto de vista cristão, simboliza muitas vezes a inocência, a pureza e a humildade que somos instados a abraçar. O próprio Jesus disse: "Deixai vir a mim as criancinhas", Mateus 19:14, e usou as crianças como exemplo de como nos devemos aproximar de Deus com um coração puro e confiante. Se sonha com um filho, pode ser um convite a cultivar uma fé mais simples e sincera, a confiar mais em Deus como uma criança confia nos pais. Além disso, sonhar com um filho pode ser um reflexo dos seus próprios desejos de cuidado e proteção, ou pode representar novas oportunidades e começos na sua vida. Se a criança estiver em perigo ou triste no sonho, pode ser uma indicação de que sente que uma parte vulnerável de si precisa de atenção e cuidados. Neste caso, o sonho pode ser um chamamento de Deus para que procure o seu conforto e cuidado, e para permitir que Ele o guie em quaisquer desafios que esteja a enfrentar. Sonhar com eventos naturais. Já sonhou com uma tempestade ou um terremoto? Estes sonhos podem ser muito impactantes. Do ponto de vista espiritual, geralmente refletem conflitos internos ou situações turbulentas na sua vida. As tempestades, em particular, podem simbolizar lutas emocionais ou espirituais e um apelo para procurar refúgio em Deus. Pense em como Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia, Marcos 4:35-41. Em tempos de turbulência, Deus convida-o a confiar no seu poder e na sua paz. Sonhar com sismos pode simbolizar mudanças drásticas ou acontecimentos inesperados que abalarão a sua vida. Estes sonhos podem ser um aviso de que algo na sua vida precisa de ser ajustado ou de que está prestes a enfrentar desafios que exigirão a sua fé e força espiritual. Tal como um terremoto abala os alicerces, estes sonhos podem ser um convite para examinar em que está a basear a sua vida. Deus poderia estar a usar o sonho para o lembrar que só nele encontrará a verdadeira estabilidade. Sonhar com comida e banquetes. Os sonhos que envolvem comida ou festa são muito simbólicos no contexto bíblico. O próprio Jesus usou o ato de comer e beber como símbolo de comunhão com Deus. Sonhar com um banquete ou uma mesa farta pode simbolizar bênçãos espirituais, sustento e abundância da graça de Deus. No Salmo 23:5, David diz:
Preparas-me uma mesa na presença daqueles que me oprimem, sugerindo a provisão e o cuidado de Deus no meio da adversidade. No entanto, se no sonho sentir fome ou a comida for inacessível, isso pode refletir um sentimento de carência espiritual ou uma busca por algo mais profundo na sua vida. Pode ser um sinal de que precisa de nutrir a sua alma com a palavra de Deus e fortalecer a sua relação com Ele. Os sonhos sobre comer alimentos estragados ou estragados podem indicar problemas internos ou coisas na sua vida que precisam de ser purificadas. Estes sonhos podem ser um apelo ao autoexame e à busca pela renovação espiritual. Sonhar em ser curado ou curado. Sonhar com a cura é um símbolo poderoso de restauração e renovação. Na Bíblia, Jesus curou muitos como sinal do seu poder e compaixão divinos. Se sonha em ser curado, pode ser uma indicação de que Deus está a trabalhar na sua vida, trazendo cura para áreas onde sentiu dor ou mágoa. Este tipo de sonho pode ser especialmente significativo se estiver a passar por um período de doença, sofrimento emocional ou conflito pessoal. Deus poderá estar a mostrar-lhe através destes sonhos que Ele tem o poder de curar não só o corpo físico, mas também o coração e a alma. Talvez sinta que existem feridas emocionais ou espirituais que precisam de atenção, e este sonho é um convite para confiar na graça e no poder curador de Deus. Estes sonhos podem ser um lembrete de que, embora o processo de cura possa levar algum tempo, Deus está consigo em cada passo do caminho. Sonhar que atravessa uma ponte. As pontes no sonho simbolizam frequentemente a transição, a mudança ou a ligação entre duas fases diferentes da vida. Do ponto de vista cristão, atravessar uma ponte pode representar a passagem de uma fase de dificuldade ou provação para uma fase de paz e bênção. Talvez Deus lhe esteja a mostrar que está no meio de um processo de transição e que Ele está consigo, guiando de um lugar para outro. Este tipo de sonho pode ser um incentivo para manter a fé e a confiança de que Deus o levará onde precisa de estar. Se a ponte estiver partida ou instável no seu sonho, isso pode indicar que sente insegurança ou medo em relação ao futuro. Talvez esteja a enfrentar decisões difíceis ou sinta que a sua fé está a ser testada. Nestes momentos, é importante lembrar que, mesmo que as circunstâncias sejam incertas, Deus é uma ponte firme que nunca falha. Ele convida-o a confiar na sua direção e provisão. Agora, vamos rezar. Querido Pai do céu, agradecemos a forma maravilhosa como comunica conosco, mesmo através dos sonhos. Reconhecemos que os sonhos são uma das formas pelas quais nos guia e nos revela o seu propósito. Pedimos-lhe que nos dê discernimento para interpretar corretamente os sonhos e aplicá-los nas nossas vidas de acordo com a sua vontade. Ajudai-nos a estar atentos à sua voz e a procurar a sua orientação na oração e no estudo das Escrituras. Que possamos encontrar nos sonhos a motivação e a força de que necessitamos para perseverar nos desafios, e que cada mensagem recebida nos aproxime de Ti e do Teu propósito para as nossas vidas. Pedimos-lhe que nos dê sabedoria para alinhar as nossas ações com a Sua direção e viver de uma forma que reflita o Seu amor e a Sua verdade. Que as nossas vidas sejam repletas de esperança e confiança no Seu plano, e que possamos ser um testemunho da Sua fidelidade e do Seu poder. Agradecemos cada revelação e orientação que nos dá. Em nome do Teu Filho Jesus oramos. Amém. Se esta mensagem o inspirou, encorajamo-lo a subscrever o canal, ativar o sininho para receber notificações e partilhar este vídeo com pelo menos 5 pessoas. Cada vez que partilhar esta mensagem, receberá uma bênção especial da graça do Senhor. Convidamo-lo também a apoiar o nosso trabalho com uma pequena doação através do link no comentário publicado. A sua generosidade ajuda-nos a continuar a criar conteúdos que fortalecem a fé e trazem conforto e esperança a quem precisa. Cada contributo, por mais modesto que seja, faz uma grande diferença e é profundamente apreciado. Agradecemos por estar conosco. Até a próxima e que Deus vos abençoe.